Você tem um discurso de vendas? Você mais fala do que ouve quando você está com o seu cliente? Ontem o nosso diretor na posição, o Ivan Correia, compartilhou um artigo provocativo sobre o discurso de vendas. E dizendo que muitos vendedores se preocupam mais com o discurso, ou seja, com o que eles vão falar ou como vão falar sobre o seu produto ou empresa, do que de fato entender o que o cliente precisa. E enquanto vendedores a gente precisa ter clareza do que a gente faz, o para quê, o porquê que a gente faz, certo? Mas pensa naquele domingão, almoço em família, um exemplo que você adora usar nas suas palestras, hein, Ivan? Olha o spoiler que eu tô dando aqui, hein? E aí você tá lá com toda a sua família, sua avó vai e faz aquela pergunta clássica: mas o que você faz no seu trabalho, meu filho? E se você é vendedor raiz, assim como eu, você não vai falar que é um key account, um account manager, consultor de vendas, executivo de vendas, enfim. Você, comigo parece que um palco se ilumina, o microfone vem parar na minha mão, eu estufo o peito e começo a falar com orgulho do que eu faço. Talvez metade da minha família tenha entendido metade do que eu falei, ou seja, a conversão de metade da metade. Péssima. Mas é assim mesmo, porque quando a gente tem paixão e propósito daquilo que a gente faz, a gente pode discursar sobre aquilo por horas. Mas voltando para o cliente, em algumas situações você será questionado assim como sua avó questionou, sobre o que você ou a sua empresa faz. E aí nesse momento, pode dar aquela vontade de fazer um belo discurso como no Domingo em Família. Mas com o cliente a gente precisa ser mais sucinto no discurso para iniciar a conversa. Eu concordo com o Ivan e enxergo que em muitas situações eu me empolguei falando da solução, o porquê dela e etc. E alguns segundos depois eu me dei conta de que o cliente já não estava mais ali me ouvindo, não sei se ele estava mais nem naquele corpo ali. E isso pode acontecer pessoalmente ou por telefone. Se for por telefone, então o cliente não precisa nem disfarçar tanto que ele já não está mais te ouvindo. Então a melhor saída é construir um diálogo. Fale aos poucos do seu produto, faça pausas e perguntas enquanto fala e vá alinhando se a conversa está indo na direção, no sentido que você espera. Se você sente que não está conseguindo engajamento nas suas conversas com seus clientes e percebe que está focando muito no que você precisa falar, eu vou deixar 4 dicas aqui que pode ajudá-lo. 2 estão no artigo do Ivan e 2 eu trago por experiência própria no dia a dia de vendas, certo? A primeira é: faça as perguntas certas. Perguntas certas são aquelas que vão levantar problemas e necessidades que o seu cliente tem. Assim, você consegue dizer como ajudá-lo com o seu produto ou solução. 2. Repita mentalmente o que o cliente está falando. Faça esse exercício. Muitas vezes a gente se perde na conversa quando o cliente levanta algum ponto interessante e a gente fica parando e pensando naquele ponto e perde o fio da meada. Então, não perca esse time. 3. Sintetize o que o cliente falou no final. Então pegue o que o cliente falou no final junto com alguma coisa interessante no meio do que ele falou e transforme isso numa pergunta quando a palavra volta a você. Isso mostra que você está ouvindo ele atentamente, entendendo e está mais preocupado do que ficar falando que a sua solução é super bacana e etc e tal. A dica número 4 é: grave as suas conversas. Dê a você mesmo o seu próprio feedback. Pode ser doloroso, eu mesmo não gosto muito de ouvir minhas conversas, porque eu sou muito rígido ao me julgar. Mas isso é muito importante, pois eu sempre percebo que eu poderia ter sido melhor ou arrumado algum ponto, e isso me faz buscar melhoras continuamente, certo? E a dica extra é: vai lá no LinkedIn e lê o artigo completo do Ivan, segue ele nas redes sociais, porque ele compartilha sempre conteúdos muito bacanas sobre o universo de negócios, educação corporativa, vendas e tudo mais, certo? E aí, essa dica ajudou você na sua meta? Então um abraço e até a próxima!